Então, pessoal, sejam bem-vindos à nossa terceira aula de Sistemas de Informação Gerencial aplicados à gestão. Hoje o nosso objetivo é conceituar computação em nuvem, cloud computing, a gente conversar um pouco sobre sistemas integrados de gestão, ERP e CRM, e lá no final da aula, os tipos de negócios eletrônicos. Então, esse é o nosso objetivo na aula de hoje. Lembrando que o conceito de computação em nuvem, sistemas integrados ERP e CRM, são a linha mestra do nosso curso, tá? Então, a aula de hoje é bastante importante. Espero que também aprofundem depois as leituras. Até porque eu tenho uma preocupação para com os meus alunos de que eles entendam pelo menos o conceito, né? Entendendo o conceito, as definições, os benefícios e características, pessoal, vocês vão poder ler qualquer artigo, qualquer material que trate de computação em nuvem, né? Alguns alunos, né, tem alguns alunos que já fizeram o curso da Amazon também, do Cloud Computing da Amazon, que é o AWS, né? Que trabalham com ERP, da SAP, da Oracle, da Salesforce, ou então de sistemas integrados contábeis. Então, como nós vislumbramos na nossa carreira, né? Não só ficar no nível operacional, ir para o nível gerencial e estratégico, esses temas são importantes para a gente entender como eles funcionam de forma sistêmica, tá? E quando eu falo de forma sistêmica, quer dizer ao longo de toda a empresa, seja no nível operacional, no nível gerencial ou estratégico, tá bom? Então vamos lá, vamos conceituar a computação em nuvem. Computação em nuvem é um modelo computacional. Toda vez que alguém falar para você computação, modelo computacional, eu sei que tem gente que se arrepia, diz, meu Deus do céu, a computação é aqueles nerds da ciência da computação, é aquela galera geek. É simples. Quando pensar em computação, pense em duas coisas: armazenar e processar. Processar e armazenar dados. Então, a computação é isso. É claro que tem a entrada dos dados e a saída. Exemplo básico e simples, pedagógico e didático, né? O nosso Instagram. Eu entro com dados, com alguma publicação, algo que eu quero postar. Aquilo ali, ele é armazenado e processado, mas não é armazenado em nosso celular. Não é processado completamente em nosso celular. Aqueles dados transitam pela internet até chegar em um conglomerado, um conjunto, pensa esse conglomerado, um conjunto, diversos prédios, quase um quarteirão, tá? De computadores conectados entre si, que vão processar e armazenar o Instagram de todas as pessoas nesse mundo que possuem Instagram. Então, dá para ter ideia da quantidade de computadores que precisam estar disponíveis. São andares e mais andares de computadores na Amazon, no Google, no Facebook, e tantas outras empresas que têm data center. Tá? E a saída, que é o que a gente consulta, é o que a gente, né, busca, é a interface, tá? É a postagem que a gente visualiza. Isso poderia ser também um extrato bancário da tua conta corrente pelo aplicativo do banco, que pode ser a declaração do imposto de renda. Então, hoje, nada disso é processado, armazenado no nosso celular. Pouca coisa é armazenada. O grande volume de dados de processamento e armazenamento, ele passa pela internet, vai ser processado e armazenado em algum conglomerado, algum centro de dados. Esse centro de dados é um conjunto de computadores daquela empresa, pode ser a local web, a Amazon, que processa e devolve para a gente. Assim como essa nossa aula está sendo gravada não no meu computador, nem tampouco nos dispositivos de vocês. Está em um data center do Grupo Ser Educacional, tá? A nuvem do Grupo Ser Educacional. Que parte dessa nuvem é da propriedade do grupo, outra parte pode ser terceirizada. Então, essa terceirizada é uma empresa independente. E qual é o negócio dela? Ela vende processamento e armazenamento de dados. Gente, esse é o principal core de negócio da Amazon.
Não são os filmes, não são os marketplaces, não. O principal segmento core de negócio, player da Amazon, é armazenamento e processamento de dados em nuvem. Por que em nuvem? Porque para acessar, eu tenho que acessar pela internet. E a internet não é só via fibra ótica, é sinais de satélite, né, e antenas. Então, é por isso que chama em nuvem, porque o sinal vai pela atmosfera. Tá? Entendemos o conceito. Entender esse conceito é importante, por quê? Porque muitas vezes a minha empresa intenciona adquirir uma solução de um sistema de informação que eu não preciso comprar mais computadores para processar e armazenar. Todo esse armazenamento e processamento vai estar em nuvem. Então, toda vez, gente, que falarem vai estar em nuvem, significa uma conta, um contrato, um custo, uma despesa com uma empresa que vai ofertar aquele serviço de computação. Entendido que é o modelo computacional de computação em nuvem, e não é computação nas nuvens, tá? O pessoal gosta de chamar nas nuvens. Tá? Nas nuvens tem que ser literalmente, tem que ter computador pingo voando, mas é em nuvem, tá? Tendo uma questão gramatical, tá? Então, esse é o conceito de computação em nuvem e o core dele, o coração dele, são os data centers, os centros de dados. É ali que está todo o modelo de negócio de processamento e armazenamento, tá? É a instalação física, tá ok? E aqui está o conceito direitinho, quando forem reler, revisitar. Então, pela computação em nuvem, viria aquela pergunta: onde estão e são processados e armazenados os dados da empresa, da Magalu, do iFood, do Spotify, do Instagram e etc. Como eles são armazenados? Quem armazena e quanto custa? Tá? Então, em nuvem estão hospedagem de site, e-mail, loja virtual, Facebook, né, drives de backup, pagamento online, né, acesso a banco, imposto de renda, folha de pagamento também, até porque o CERF roda a folha de pagamento de muitos entes públicos, sistemas de informações contábeis, que é o caso do e-gestor, né, e outros sistemas. Tudo isso é processado e armazenado em nuvem, em computação em nuvem, tá? Então, todo mundo entendeu o conceito? Então, um componente de hardware, estou eu aqui no iFood, estou eu aqui no Instagram, no Spotify, no aplicativo no banco, no Diaba 4 que for de aplicativo que tem aí, eu vou estar armazenando e processando em nuvem. Essa nuvem aqui é uma empresa. Eu tenho que ter um contrato de armazenamento e processamento dos dados da minha empresa, tá? Entendido isso, esses são os componentes de hardware, né, de uma computação em nuvem, tá? Tem a entrada, armazenamento, processamento e a saída. Todo ele funciona com essa estrutura, com essa disposição, tá? Então, alguns modelos de serviços. Nós temos software em nuvem, tá? Primeira coisa, anota, a gente tem software em nuvem, que significa que o cliente ele vai utilizar um software que está hospedado em nuvem, isso é, não está hospedado na minha empresa, é um serviço oferecido por outra empresa, no caso aqui, o sistema contábil do e-gestor, tá? O o Facebook, o Instagram são softwares em nuvem, são aplicativos em nuvem, tá? Então, nós temos softwares em nuvem, quer dizer, não estão, né, instalados ao processamento e armazenamento na minha empresa, nem tampouco no meu computador. O que a gente acessa é a interface, tá? É a estrutura do cliente, tá? A gente pode ouvir também, ver algumas provas, colocam arquitetura cliente-servidor. É o mesmo entendimento. Sendo que o cliente é o que a tela que a gente está vendo no nosso notebook ou no nosso celular, e o servidor é justamente o data center, tá? Que vai processar, armazenar e entregar os dados, tá? Exemplo de algumas empresas, sabe? Cloud computing. Depois, consultem, entrem no site dessa empresa, vejam quais são os serviços, tá? Aqui eu só não coloquei a Amazon, deveria ter colocado, porque é importante também.
tá? Temos a Local Web, Cloud Computing aqui, ó, é o portfólio dela. A Oracle, que é uma empresa mundial, a principal empresa de banco de dados do mundo. A SAP, que é alemã, tá? A gente vai ver o conceito de ERP daqui a pouquinho. E a Amazon também, que é o AWS. Então, são empresas que têm no seu portfólio serviços de computação em nuvem, tá? No âmbito do setor público, quem é o responsável por computação em nuvem para os processos da administração pública? É o SERPRO. Então, Receita Federal, Polícia Federal, tribunais, bancos, né, entes da administração pública, do executivo, todos eles utilizam serviços em nuvem do SERPRO. E que serviços são esses? São esses. Alguns eu listei aqui para a gente. Certificação digital, folha de pagamento. Então, boa parte desses da administração pública, a folha de pagamento é rodada no CEP. Passaporte, carteira nacional de habilitação, o próprio sistema integrado de administração financeira, esse fluxo de dados contábil e financeiro dos entes da União, do Estado e do município, principalmente para transferência de crédito, de fundos e de recursos, ele é feito pela computação em nuvem do SERPRO, tá? Então, não sei se vocês lembram, a primeira aula da gente, eu coloquei uma foto de um iceberg, né? Então, esse SERPRO está na parte de baixo desse iceberg, dando a infraestrutura, as vias de fluxo de dados de computação, tá? Sem ele, a gente não conseguiria integrar nada, ok? Nenhuma dessas estruturas. Então, entendemos o conceito de computação em nuvem, tá? É um conceito simples, mas muita gente confunde e não entende direito. Entender esse conceito é perceber novas estratégias para as empresas conseguirem se posicionar no mercado, redução de custos, aumentar a capacidade do processo decisório, tá? Então, eu não tenho mais, por exemplo, numa empresa, sistemas independentes rodando. Eu integro todos os sistemas, tá? Então, a gente tem dentro de uma empresa, isso aqui sinaliza, tá? Uma empresa, essa pirâmide, com seus diversos níveis organizacionais, né? O nível operacional, que é o dia a dia, que é a rotina, que é a atividade diária, a gente já viu isso, né? O nível gerencial e o nível estratégico. Para cada nível organizacional, a gente também já viu isso, nós temos tipos de sistemas, né? Sistema de processamento de transação em nível operacional, sistema de informação gerencial, nível gerencial, sistema de apoio à decisão e de apoio executivo está lá no nível estratégico. Tá? Só retomando isso aí. Não quer dizer que sejam sistemas diferentes, isso é, com fornecedores diferentes. Não. Isso quer dizer que o funcionário lá do balcão, ou então aquele gerente, quando ele entra com seu login e senha, os dados que ele tem acesso são aqueles relativos, referentes ao seu nível gerencial e à sua função. Por exemplo, né, o atendente do balcão, com o seu login e senha, ele não vai ter acesso a gráficos de desempenho de vendas, relatórios mensais, né, relatórios estratégicos, né, planilhas estratégicas, porque não é ainda a competência dele. Isso é para o nível estratégico. Tá? Mas eles compartilham muitas vezes o mesmo sistema. Tá? Então é importante a gente ter esse entendimento. Ora, e aí vem o conceito de sistemas integrados de gestão. Deixa eu adiantar logo o que é e depois eu conceituo. A ideia do sistema integrado de gestão é que cada nível organizacional desse estejam integrados, né? Estejam conectados em uma única base de dados. Tá? A ideia principal é essa. Esse nível operacional está todo integrado, está conectado. Então, a gente diz que um sistema integrado de gestão
ele é um sistema de informação, isso é, tem entrada, processamento, armazenamento e saída, com o objetivo de automatizar, isso é, integrar diversos processos empresariais. O que é processo empresarial, professor? Venda, admissão, contratação, demissão, aquisições, produção, pagamento. Tá? Então, tudo isso são processos que existem dentro da empresa. O problema é que muitas empresas, esses sistemas eles são independentes. E sistemas independentes que não estão integrados entre si causam uma série de problemas para a tomada de decisão. O primeiro desses problemas é que os dados estão todos espalhados e eu não sei quem é quem e qual é o mais atualizado. Então, para tomar decisão, para montar relatório, é um sufoco, tá? Então, esse sistema integrado de gestão, ele é desenvolvido em módulos, tá? Então, está aqui o problema organizacional que o sistema integrado de gestão busca resolver, tá? Então, a gente vai diagnosticar quando? Quando a estrutura não permite que cada departamento, cada setor se comuniquem um com os outros de forma automática, de forma integrada, né? Então, muitas vezes, o funcionário era de um determinado setor, aí foi alocado em outro setor. Só que aquele setor anterior dele ainda continua com os dados dele, né? É repetido em outro departamento, fica aquela redundância, ninguém sabe qual é o dado mais atualizado. Então, isso é um fator complicador para a administração. Processos, quando são descentralizados e independentes. Tá? Então, um sistema integrado de gestão, ele se depara tendo que resolver esse problema aqui. Ó. Imagina que cada um desses departamentos, cada retângulo desse, é um setor diferente, um sistema diferente. Tá? Então, o financeiro não está conectado com o comercial, o comercial não fala com o RH, logística e comercial não se integram, marketing não fala com o RH. Então, às vezes, acontece do camarada vender um produto que não sabia nem que nem tinha mais ou que não estava em estoque. Isso não pode acontecer nos dias de hoje. Tá? Então, esse problema organizacional, né, ele busca, ele causa justamente, né, a redundância de dados, isso é, por haverem e por existirem, por haver, né, existir diversos bancos de dados, tá? Então, o que acontece? É claro que vai ter dado repetido. Se tem dados repetidos, quando eu tiver que atualizar, eu vou ter que atualizar em cada um desses setores, ou em dois, três setores, que também é o mesmo problema. E vai ter, então, um retrabalho. E, além disso, a falta de integridade. O que é falta de integridade? É você não saber qual dado é o verdadeiro ou é o mais atual. Por exemplo, o endereço do cliente que já mudou de endereço 3 vezes, você não sabe mais qual é o endereço atual dele. Tá? Onde, se fosse uma única base de dados, toda vez que mudasse aquele endereço, tá, todos da empresa teriam acesso a essa única informação correta. Tá? Então, problemas empresariais que vão ajudar a gente a diagnosticar a opção da solução por meio do sistema integrado, a aquisição do sistema integrado. A redundância de dados, o retrabalho e a falta de integridade. Tá? Então, aqui já mudou. Ó. O sistema integrado ele é uma única solução, um único sistema, padronizado e com um único banco de dados. Então, com essa estrutura única, tela semelhante, tá? Um único fornecedor, eu consigo resolver esses problemas empresariais, né? Já percebeu, por exemplo, quando você vai numa rede de supermercado, de farmácia, ou alguma empresa que tem várias filiais, basta você informar o seu CPF e, independente de qual loja você esteja, ele vai ter acesso a todo o seu histórico de compras naquela loja não, naquela marca, naquela rede, tá? Por que isso é possível? Porque é um único banco de dados.
Imagine se cada farmácia tivesse um banco de dados independente. Eu teria vários cadastros do cliente. E ter que se cadastrar de novo, cadastrar de novo. Eu ia numa filial e ter que dar meus dados todos. Ia outra, novamente. Agora isso não acontece. E o CPF é o número que eu encontro de forma única aquele cliente. Tá? Por isso que se usa tanto o CPF. Então, isso que eu falei, exemplifiquei aqui. Ó. Imagina que essa empresa ela possui uma matriz, né, aqui em Minas Gerais, né, uma filial na Bahia, outra em Pernambuco, outra no Piauí, outra em Goiás e outra em São Paulo. Então, ela tem 5 filiais numa matriz. Só que ela tem um RP, isso é Enterprise Resource Planning, que é um sistema integrado, é uma única base de dados. Lembra lá no início da nossa aula do computação em nuvem? Então, a filial da Bahia vai acessar essa base de dados. A filial de Pernambuco vai acessar essa. E assim, por conseguinte, tá? Sequencialmente, cada uma vai acessar uma única base de dados. E a diretoria, o nível estratégico, vai poder visualizar todos os dados de cada filial, porque cada um dos meus funcionários, seja qual for o nível dele, ou operacional, ou gerencial, ou estratégico, vai entrar com seu login e senha e vai acessar a mesma base de dados. Tá? Então, percebem como a globalização, como todos os aplicativos que a gente utiliza, todas as soluções de empresas no tempo vigente contemporâneo, perpassam por essa solução de sistema integrado de gestão, a aplicação de um ERP. Tá? É importantíssimo para sobreviver. Isso poderia ser um sistema integrado de gestão para hospitais, para universidades, contábil, né? Podia ser para gestão de relacionamento com o cliente. Então, dos mais diversos segmentos, tá ok? Então, qual é o conceito formal para sistema integrado de gestão? Mais importante esse. Então, vamos lá. O sistema de informação, o ERP, primeiro, ele é adquirido, isso é, eu vou comprar ele, essa solução, em formato de pacote, de módulos, isso é, o que é que me interessa? Por exemplo, se uma empresa não trabalha com logística, ela não vai precisar de um módulo de expedição, né, armazenamento logístico. Então, eu não preciso desse módulo. Tá? Então, o sistema adquirido na forma de pacotes comerciais que permitem, olha a palavra-chave, integração entre dados do sistema transacional, do dia a dia e dos processos de negócio. Permite o que? A integração, permite isso aqui, ó, voltando, cada um desses departamentos possam ser integrados um com os outros. Para integrar, eu preciso de um único banco de dados, tá? Senão eu não consigo integrar, tá? Essas soluções também têm módulos para o nível estratégico. Já também você pode adquirir um software para o nível estratégico, tá? Em tese, ele não é adequado às necessidades do nível estratégico, mas as empresas também vendem um módulo para o nível estratégico. O principal objetivo deles são as informações transacionais e processos de negócio. Então, com isso, a gente depreende que ele é um pacote comercial, então vai ter uma empresa que vai negociar com a sua empresa, tá? Ele tem essa finalidade de organizar, padronizar. Por que padronizar? Porque todas as telas são iguais, tá? Tem o mesmo perfil. Integrar as informações transacionais, né? Nível nível de processamento de transação, tá? E permitem acesso confiável em uma base de dados central e em tempo real. Então, a diretoria, a direção, o conselho, ele consegue acessar isso aqui a qualquer hora, em qualquer momento, em tempo real. Está acontecendo. Foi feita uma venda, né? Aqui às 18h30, o nível estratégico pode acessar e visualizar que venda foi essa, quem fez, né? E que foi que aconteceu essa venda, qual foi a fatura, qual foram os produtos e etc. Tá? Percebe a fluidez, a velocidade de processamento, de entrega de informação para o processo decisório?
Sem computação em nuvem, isso aqui não acontece. Sem computação em nuvem, isso aqui seria extremamente trabalhoso. Tá? Então, características. Ele tem essa imagem porque cada um desses é um módulo. O ERP, o cliente ele pode adquirir um sistema de gestão de relacionamento com o cliente, a gente vai ver daqui a pouquinho, suprimento de vendas, projeto de RH, produção e distribuição, financeiro e contábil e outros módulos. Né? Ele, dependendo qual seja o segmento, eu posso adquirir o módulo que me interessa. Então, características, tá? É um pacote comercial de software? Sim. Eu não vou desenvolver, nem vou contratar pessoal de computação de desenvolvedor para desenvolver RP para mim. Eu vou no mercado e busco quais são as soluções. Professor, onde? Deixa eu ver se eu botei aqui o. Botei não. Deem uma olhada no site, anota aí, www.portalerp.com. Ali, gente, tem uma série de soluções de sistemas integrados de gestão para os mais diversos segmentos empresariais, tá? Indústria, comércio, varejo, enfim. Tá? Não deixem de dar uma olhada nisso depois. Ele é construído com base nas melhores práticas de mercado, isso sempre buscam melhorar esses processos. Você vê que hoje em dia os sistemas que rodam em restaurante, posto de gasolina e padaria já são sistemas de excelência, são com base nas melhores práticas de mercado. Essas empresas dependem desse sistema para funcionar, não é mais vantagem competitiva. Tá? Utilizam banco de dados único e corporativo, isso que a gente viu aqui, ó, banco de dados único e corporativo. É composto por módulos, a gente vai ver esse instante, e não é desenvolvido para um cliente específico. Não, não é, porque diversas são as empresas que possuem o mesmo sistema integrado de gestão, o mesmo ERP. Tá? Então, características, definição e os benefícios. O que é que eu ganho com isso como empresa? Primeiro, você elimina a redundância e reeditação de dados, que a gente viu que são problemas. Outra, eu ganho a integridade da informação. Agora, eu sei que uma alteração que eu fizer na base de dados, tá? Aqui, todas as filiais vão acessar o dado correto, porque ele é único. Um só modificando, todo mundo visualiza. Tá? Eu consigo rastrear cada transação, então a diretoria tal, consegue visualizar um processo, uma ação, a transação que foi feita lá aqui em Pernambuco, lá no Piauí, por uma equipe, por um gerente. Tá? É possível rastrear. Por quê? Porque está tudo integrado, está tudo conectado, muito banco de dados. A implantação por módulo, a gente vem falando disso. O sistema ele é todo padronizado, tá? Então não vai ter uma tela amarela, outra tela vermelha, outra tela colorida, né? Outro o menu está embaixo, outro menu está em cima, lado direito, lado esquerdo. Não, é um padrão só. O funcionário recebe o treinamento, recebe a capacitação, então ele já fica familiarizado com o sistema como um todo, tá? E oferece suporte à tomada de decisão. Olha só, se os dados da minha empresa estão todos armazenados numa única base, num único local, num único data center, ao longo dos anos eu vou criando aqui, né, uma quantidade de dados, de informação que eu posso consultar e ver como esses dados se relacionam entre si. Por exemplo, saber há quanto tempo um cliente, né, ele faz compra na empresa, como ele paga, né, com que periodicidade ele faz compra. Então, tudo isso oferece suporte à tomada de decisão. Então, a gente percebe que são benefícios significativos. Tá? Isso aqui é um exemplo de uma tela de uma empresa que comercializa sistemas de informação gerencial, gestão, sistema integrado de gestão, ERP, que é a MV Sistemas, tá? É uma empresa, ela está localizada aqui em Recife, né? E o portfólio dela é hospitalar, tá? São sistemas integrados de gestão, saúde, tá? Utilizando tecnologia e inovação. Então, olha só, por que em módulos? Ela tem um módulo hospitalar,
ela tem módulo saúde pública, operadora, clínica. Então, vamos supor que a sua empresa é uma clínica de saúde e não um hospital. Então, vai demandar, né, módulos diferentes. Então, eu vou adquirir por pacote. Se eu sou um hospital, eu vou ter atendimento, clínica, diagnóstico, suprimentos, faturamento, mas nem todo hospital vai ter faturamento com SUS, né, de ambulatório e internação. Se tiver, eu adquiro esse módulo. Percebem por que ele é adquirido por módulos, tá? Então, qual é a expertise dela? Sistemas de informação gerencial integrado de gestão, né, voltados para a área do segmento hospitalar, tá? Alguma dúvida aí? Tranquilo, né? Entendemos, então, pessoal, o conceito de sistema integrado de gestão. Isso é importante, tá? Eu acho que tem alguma coisa na atividade contextualizada que vai demandar vocês darem uma lida, revisitar esse conteúdo, tá? Então, a gente já deu dois passos: computação em nuvem e sistema integrado de gestão. Nosso curso não é de logística, mas quando a gente fala em sistema integrado de gestão, tem que dar uma pincelada ali, uma olhada, nem que seja de canto de olho ali, para supply chain management, gerenciamento da cadeia de suprimento. Ora, uma cadeia de suprimento, ela é um conjunto de atividades que estão relacionadas entre si. Isso acontece muito na indústria, né? Então, se a gente olhar aqui a imagem, né, nós temos um insumo, que é a matéria-prima, que entra na indústria, que vai manufaturar ela, vai distribuir, vai entregar no varejo e chegar até o consumidor. Então, é um fluxo financeiro de produto e fluxo de informações. Então, esse sistema de gerenciamento da cadeia de suprimento, ele tem justamente esse conceito de ser uma ferramenta, desculpa, uma ferramenta, um software que permite essa integração da produção, tá? É claro que nós vamos ter no mercado, né, ERPs voltados para a indústria. ERP voltado para a indústria é o gerenciamento da cadeia de suprimento, porque eu vou integrar todas as fases, todas as etapas de uma produção manufatura, né? Eu vou ter ali a gestão econômica financeira, eu vou ter toda a gestão de compras centralizadas e não mais com diversas filiais. O raciocínio é o mesmo das filiais e matrizes, né? Gestão de estoque, aquilo que está sendo recebido, né, para a produção. A logística de entrega foi manufaturado, vai para a entrega, também precisa fazer gerenciamento. E vendas, tá? A gente percebe que todos esses quadrantes estão integrados entre si. Então, a indústria de manufatura também se utiliza e precisa controlar todo o fluxo de informação e o fluxo produtivo e financeiro, desde da negociação, da aquisição junto aos seus fornecedores, até a entrega ao consumidor, ao cliente, e a logística reversa também, né? O sistema de atendimento ao cidadão. Então, tudo isso envolve uma estrutura integrada de fluxo de informações. A gente consegue visualizar que sem computação em nuvem, sem um banco de dados único, isso seria extremamente trabalhoso, quase no âmbito do impossível de resolver. Eu preciso de um parceiro de TI, de um sistema de informação gerencial para apoiar a minha gestão. Sem esse sistema de informação para armazenar, processar todos os dados das diversas áreas da minha empresa, seja ela serviço, seja ela produção, eu não tenho como tomar decisões. Se eu não tenho como tomar decisões, a minha empresa nem chega a existir, tá? Eu coloquei aqui o conceito de cadeia de suprimento, só para a gente não ficar no âmbito de subjetividade, né? Que é uma rede de empresas e processos, né? Que vão selecionar a matéria-prima, transformando essa matéria-prima em produtos, né? E distribuindo aos clientes. O que a gente conversou? Apenas coloquei, né, no slide aqui, para quando vocês forem ler, né, reavivarem e retomarem esse conceito.
Ela vai desde o fornecedor, matéria-prima, até o cliente, tá? Perpassando pelo varejo, pelo distribuidor, que é o atacado, confecção, no caso de manufatura, né, de confecção, né? A aquisição do algodão, da fibra, enfim, isso acontece também com a siderurgia, metalurgia, tá? Essa é a cadeia de suprimento. Então, o sistema de gestão da cadeia de suprimento, ele é a integração dos processos de negócios, isso é, fluxo de informação, desde o usuário final até os fornecedores originais, tá? Que proporcionam serviço e informação que agrega valor ao cliente. O que é esse agregar valor? É a diferenciação. Você pode monitorar a entrega, receber um e-mail quando o produto foi entregue na sua residência. Então, tudo isso agrega valor para o cliente. Mas eu só consigo agregar esse valor se estiver integrado todos os processos. Senão, eu não vou saber em que fase está a manufatura. Tá? Então, Bertaglia tem o conceito de que corresponde ao conjunto de processos, atividades, logicamente relacionadas, para obter materiais, isso é, compra de material, compra de insumo. Olha aqui, agregar valor, né, de acordo com a concepção do cliente, consumidores, tá? Pode ser o consumidor no balcão, pode ser o consumidor dentro de casa, querendo receber em casa, tá? E disponibilizar o produto para, aqui tem o P, tá? Esqueci. Para o lugar onde e quando o cliente desejarem. Então, isso é agregar valor para o cliente, porque a infraestrutura de TI no sistema integrado de gestão me permite oferecer isso para o cliente. Isso é que é importante perceber. Tá? Então, computação em nuvem, sistema integrado de gestão, gerenciamento da cadeia de suprimento, e uma outra ferramenta importantíssima é a gestão do relacionamento com o cliente. O cliente é o foco das ações de uma empresa que visa o lucro, o retorno sobre o investimento. O relacionamento com o cliente, ele não é só um software, uma tecnologia. Né? Desde a idade dos nossos avós, né? Se tinha lá aquela conta na venda, no mercado, não, vá lá, meu filho, pegue ali, fale para o seu Zé anotar aí, que depois eu passo lá e pago. O seu Zé tinha lá um caderninho, né? Com tudo que o pirraia lá pegou e tudo, então que a senhora foi lá e comprou, depois passava lá e fazia o pagamento. Isso era relacionamento com o cliente também, tá? Antigamente, no interior, se você deixasse de comprar no mercadinho para comprar em outro, o dono do mercadinho, cidade pequena, ia lhe perguntar por que você foi comprar lá naquele mercado e não comprou no meu aqui? Aqui a gente tem arroz, aqui a gente tem isso aqui. Relacionamento com o cliente, observando, né, o comportamento do consumidor. Só que isso hoje é feito de forma tecnológica, né? É feito em base de dados. Então, primeiramente, gestão de relacionamento com o cliente, tá? É uma ferramenta administrativa, CRM, o Customer Relationship Management, né? Gerenciamento de relacionamento com o cliente. É uma ferramenta administrativa para influenciar o comportamento do cliente, para entender, para se antecipar, para poder fidelizar, para poder gerar satisfação. Como é que eu vou ter a lealdade do cliente? Como é que eu vou ter a fidelidade do cliente se eu não conheço esse cliente? Se eu não sei quando ele compra, o que é que ele compra, o que é que ele mais compra, qual a periodicidade que ele compra, como ele paga, qual é o dia do aniversário dele, eu não sei nada disso, eu vou ter dificuldade de influenciar e entender esse consumidor. É por isso, novamente o exemplo, né? Se eu for numa pizzaria comprar uma pizza, se eu for numa farmácia comprar um Donflex, se eu for numa padaria, o cara vai me pedir meu CPF. Mercado, CPF, aquele CPF, ele quer entender o comportamento do cliente. E o CPF, ele localiza o cliente aqui, ó,
nessa base de dados, com o CPF, ele localiza, ah, aqui é o Pablo, sim, aqui é o Manuel, a Elisângela, tá aqui. Ah, ela não está na Bahia, não, está fazendo a compra agora em Pernambuco. Tá? Então, o CRM eu consigo, né, me antecipar, entender, influenciar o comportamento. Como software, tá? Ele demanda capturar os dados do cliente ao longo de toda a empresa. Então, eu tenho vários canais de interface com o cliente. Pode ser pelo site, pode ser pelo e-commerce, pode ser pelo WhatsApp, por causa daquela determinada empresa, pode ser no balcão também. Eu preciso do CPF, dos dados, todos os dados que ele adquiriu, né, junto à empresa. Consolidar todos os dados capturados, seja interna e externamente, em um banco de dados central. Olha o banco de dados central aqui, ó. Então, eu preciso armazenar e coletar tudo aqui no banco de dados central, tá, desse meu cliente. Eu preciso processar esses dados, que é analisar os dados, né? O que é analisar os dados? É saber, por exemplo, qual é o produto que eu mais vendo. Não é pela experiência do gerente, não, é dados reais, é estatística. Tá? E qual a relação de um produto com o outro? O supermercado Pão de Açúcar descobriu que havia relacionamento de fralda com cerveja. Pô, fralda e cerveja e tudo, descobriram essa relação, né? Direta, mas foi com base em quê? Analisar os dados consolidados. Cara, olha, com tantos por cento de quando se vende cerveja, vende-se também fralda. Distribuir os resultados dessa análise, distribuir para o cliente, distribuir para o gerente, para o nível estratégico. E se distribuir, às vezes, é uma promoção para o cliente. Cartão de crédito faz muito isso, as fintechs fazem muito isso. Tá? E poder ter informação para interagir com o cliente. Então, a gente recebe zap, mensagem das operadoras direto, só oferecendo produto, promoção e tudo. Alguns são golpes, né? Mas recebendo isso é interagir, isso é o resultado de um CRM, de um software de CRM. Tá? A gente chama desse, que é um software analítico. Tá? Então, algumas premissas da gestão do relacionamento. Né? O cliente é o centro das atividades empresariais e não o produto. É por isso que a gente precisa capturar, consolidar, analisar e distribuir de forma inteligente para interagir com esse cliente, né, esses dados, porque ele é o centro. Tá? Então, eu preciso entender e me antecipar às necessidades do cliente. Vou mostrar mais na frente um exemplo dessa antecipação. Então, o propósito de um negócio é o quê? É o lucro. Antes de tudo, para lucrar, eu preciso criar consumidores. Quando o Steve Jobs lançou o iPhone e os iPads, tudo tinha teclado físico e mouse. Ele criou consumidores. Ninguém consumia, só consumia teclado e mouse. Agora ele colocou tudo numa tela. Então, inovação, empreendedorismo, criou novos consumidores. Esse é o propósito do negócio. Tá? E o lucro é a recompensa, tá, do cliente satisfeito e fidelizado. Então, a vantagem competitiva da tua empresa hoje é o que ela sabe sobre o cliente e o que o seu concorrente ainda não sabe. Por que ele ainda não sabe? Porque você lançou uma promoção antes que ele. Porque você processou e armazenou dados mais rápido que o seu concorrente. E com isso você percebeu que, poxa, já queimei as metas de venda de geladeira e de fogão, agora eu posso torrar tudo em promoção. O seu cliente ainda estava, o seu concorrente ainda estava processando e armazenando dados. Então, quanto mais rápido eu processo e armazeno, processar e armazenar é computação em nuvens, então eu tenho que ter um bom contrato de computação em nuvem, se for uma empresa que ofereça esse serviço, porque o processamento rápido e o armazenamento consistente vai aumentar a velocidade da minha decisão. E quando aumenta a minha velocidade no processo de decisão,
né? Aumenta meu poderio decisivo e a minha vantagem competitiva. Isso redunda, em tese, tá? Em cliente satisfeito e lucro. Tá bom? Entenderam isso aí? Tá. Um CRM, ele tem três dimensões, três aspectos, tá? O que é o operacional de sistema? Então, um sistema, tá? Um software. É a tela de interação com o usuário. Pode ser o e-commerce, pode ser no balcão do supermercado, do restaurante, do posto ali, é o CRM operacional. É onde acontece a coleta dos dados. Pode ser um aplicativo, um app, pode ser um site, ali é o CRM operacional. É um funil. Tudo que é captado ali, coletado ali, tá? Vai para uma base de dados central, tá? Que vai ser usado pelo CRM analítico. Mas deixa eu falar antes do colaborativo. O colaborativo é o compartilhamento de todas as informações obtidas sobre o cliente. Então, deixa eu voltar aqui, ó. CRM colaborativo. É quando essa filial, tá, da Bahia, ela cadastrou os dados e uma filial de São Paulo precisa acessar esses dados que foram cadastrados pela Bahia. Então, isso é o CRM colaborativo. Eu compartilho, porque está disponível para todas as filiais, tá? Esse é o colaborativo. E o CRM analítico, esse é o principal, tá? É ali que está toda a fonte de inteligência, onde acontece a análise de dados. Professor, o que é essa análise de dados? É o, as pessoas chamam de cruzamento de dados, né? Mas é o padrão de comportamento desses dados. Quem comprou determinado produto, comprou também aquele outro. Quem comprou farinha, comprou também iogurte. Quem comprou iogurte também comprou alface. Então, ele vai fazer esse cruzamento. Isso é mera estatística. Essa é a base tecnológica da inteligência artificial, da qual a gente não vai abordar isso, mas só para vocês terem uma ideia de como se dá esse padrão de relacionamento, de cruzamento desses dados. É mera estatística, tá? Essa tecnologia é chamada de, vou dar o nome, mas a gente vai ver na outra aula, Data Warehouse, tá? E mineração de dados. A gente não vai ver esse conceito agora, só para dar ciência a vocês. Mas o CRM analítico, toda vez que vocês ouvirem a palavra analítico, coloquem na mente de vocês o seguinte: é procurar um padrão de comportamento e cruzamento dos dados. Pronto, isso basta. Tá? CRM analítico é isso. É feito por algoritmo, por programação, é o pessoal da computação, tá? Então, essas três dimensões aqui, eu coloquei aqui, ó, funcionam de forma integral dentro da empresa. O operacional, que é a linha de frente, as telas, né? O CRM Analytics, que é o coração, onde a mágica acontece, processamento, padrões, cruzamento de dados, e o colaborativo, onde é possível compartilhar, né, esses dados, essas informações. Ok? Olha como acontece na prática. Site da Americanas. Aí o professor foi lá, botou um computador aqui, um notebook, né? Aí procurei, botei o notebook. Pum. Quando eu botei o notebook, ele fez a coleta, né? O armazenamento, o CRM analítico entregou isso aqui para mim, ó. Ele buscou o cruzamento de dados. Disse o seguinte, ó. Isso é instantâneo, tá? É instantâneo. Quem viu este produto aqui que você está procurando, esse notebook aqui, viu também, isso aqui o cara acrescenta, né? Viu também, há uma relação desse notebook com esse primeiro aqui, esse segundo, esse terceiro, esse quarto, esse quinto. Então, na série histórica de dados armazenados na Americanas, né, o software analítico vislumbrou que, olha, quem comprou esse aqui, antes visualizou esse, tá? Então, até a minha navegação dentro do site da empresa, ele é analisado, tá? Guardado ali. Entendemos o conceito de CRM, tá? É importantíssimo também, tá? Então, a gente viu computação em nuvem, sistemas integrados de gestão, ERP, gestão da cadeia de suprimento e CRM, tá? Gente, é importante entender esses conceitos, tá? Não deixe depois de fazer as leituras.
Um outro aspecto que a gente tem que entender que faz parte do nosso dia a dia, com o processo de globalização e uso da internet, da computação em nuvem, é o conceito de negócio eletrônico, negócios eletrônicos. E a gente não pode confundir, não deve confundir comércio eletrônico com negócio eletrônico. A gente não pode confundir e-business ou e-business ou e-business, dependendo de onde você esteja nesse Brasil imenso, tá? Com e-commerce. Tá? São conceitos diferentes, mas bem próximos ali. Tá? Então, vamos ver o conceito de cada um, o que é cada um. Eu vou começar por baixo aqui, ó, negócio eletrônico. Tá? Pablo está no Rio Grande do Sul, terra boa. Viu? Quase todo ano eu vou aí nessa serra maravilhosa. Você tem que estar. Porto Alegre está passando um momento difícil. Então, olha só, negócio eletrônico. Negócio eletrônico é todo relacionamento, toda consulta, toda transação eletrônica entre um cliente ou um consumidor e a empresa, ou entre empresas. Então, por exemplo, quando você faz uma consulta do seu extrato bancário no aplicativo do seu banco, então você é cliente do Itaú. Chegou lá, deixa eu ver quanto é que está a minha conta. Então entrou com a leitura digital lá, a biometria e tal, acessou. Você não fez pagamento, nem fez transferência, apenas uma consulta. Isso é um negócio eletrônico. Tá? É uma relação, uma atividade de cliente-fornecedor por meio de uma transação eletrônica. Ah, eu quero fazer uma consulta ao meu imposto de renda, à restituição. Negócio eletrônico. A consulta é um processo, negócio eletrônico. Tá? Agora, quando eu estou falando, né, de uma atividade que é compra, venda ou troca, aí a gente está tratando de e-commerce. Tá? Então, ele é parte desse business que vai lidar com compra e venda de mercadoria ou serviço. O e-business está relacionado à integração, né, de toda a empresa com o digital e a globalização, para permitir que o aplicativo do meu celular possa acessar, né, os dados da empresa. O e-commerce não. Ele é estritamente compra e venda da mercadoria. Então, o e-business lida com a compra. E o e-commerce ele é parte do e-business. Tá? Entendemos essa diferença? Cuidado que neguinho costuma confundir. Tá? Costuma confundir com o outro. E-commerce é compra e venda de mercadoria e o serviço. Tá? Negócios eletrônicos, relacionamento com cliente fornecedor por meio de transações eletrônicas. E aí, a literatura nos apresenta umas categorias desses negócios eletrônicos que o professor chama de sopa de letra, tá? Dependendo de como essas atividades se relacionam com o cliente fornecedor e vice-versa, ela recebe uma categoria, uma classificação. Então, por exemplo, quando é uma negociação entre empresas, tá? Entre CNPJ e CNPJ, vamos supor que é uma empresa que tem um contrato com um fornecedor de matéria-prima, então é CNPJ, CNPJ. A esse tipo de negociação eletrônica entre empresas, a gente chama de business to business, e a sigla é B2B ou B2B, tá? Quando essa atividade era se relacionada com cliente, CPF e uma empresa, tá? A gente chama que é a versão eletrônica da venda varejo, ou B2C, Business to Consumer. Isso é, você entrou no site da Shopee, da Magalu, ali é você, cliente, né, fazendo a negociação, uma compra dentro da empresa do marketplace. Isso é um B2C. Tá? É a versão eletrônica entre consumidor e empresa, business to consumer. Gente, isso é importante saber identificar, tá? Outra, então aqui, ó, Shopee, B2C, tá? Tem que ficar bem configurado. Quando o governo se relaciona com empresas,
ou entre outros entes administrativos, também existe essa negociação eletrônica. Porque o governo, a União, o Estado e municípios precisam comprar produtos e serviços das empresas. O governo precisa comprar pneu, combustível, carros administrativos, impressora, computador, papel, mesa e uma série de produtos, tá? Então, quando acontece de ser o governo e as empresas, a gente chama de business to government, B2G. E o governo ele só compra as empresas por meio de pregão eletrônico, licitação, tá? Lembrando que o governo só pode fazer aquilo que está na lei. Então, é a lei de licitação via Compras.net, que é o site para os editais do governo. O governo também se relaciona com o próprio governo. Por exemplo, o Ministério da Justiça, é um exemplo, tá? O Ministério da Justiça tem um fundo de uma linha de recursos, Fundo Nacional de Segurança Pública, que descentraliza, isso é, envia recursos para a segurança pública, para os estados, para o Fundo Estadual de Segurança Pública. Por exemplo, vamos supor que a Polícia Militar de Sergipe tenha um projeto para adquirir 150 viaturas, né? Então, esse recurso ele pode vir do governo federal para o estado de Sergipe comprar essas viaturas. E como é feita essa transferência de crédito? Por meio de um sistema, então é negociação eletrônica. No caso, é o SIAP, né? Sistema Integrado de Administração Financeira, por meio da transferência de fundos, né, entre União e Estado. Isso é um exemplo de G2G, Government to Government. Senão, o Estado não teria como saber que aquele recurso já está disponibilizado. Tem que ter um sistema, tá? Então, aqui ó, é o exemplo do Compras.net, governo comprando para as empresas. Por exemplo, aqui é um edital da licitação para água mineral. Tá? E aqui é a tela do CIAF. Então, os concurseiros de plantão aí, se for da área contábil, administração, economia, e passar em algum concurso público, com certeza, principalmente se for contábil, área contábil, vai lidar com isso aqui, ó, com a tela do CIAF. Perceba que ele é bem amigável, né? É tudo texto. Então, essa aqui é uma tela de demonstração de consulta, né? Demonstração contábil ali, Tesouro Nacional. O governo também se relaciona com nós, meros mortais, né? CPF. Em que momento o governo se relaciona com os seus cidadãos, né? Com a população? Na hora do imposto de renda, né? Multa de trânsito. Então, a gente tem que estar lá, entrar no site do governo, pagar aquela multa, IPVA, IPTU, taxa de limpeza, né? E por aí vai. Então, é C2G, Consumer to Government. Tá? É quando o consumidor se relaciona com o Estado. E o consumidor também se relaciona entre eles. Né? A gente, às vezes, tem uma bateria, um teclado, um sapato que não quer mais, quer vender. Né? A gente coloca no site de leilão, né? Seja o eBay ou o LX. Então, é um CPF vendendo para o outro por meio de uma estrutura, de um site. Tá? A esse a gente chama de C2C, Consumer to Consumer. Então, percebam que os negócios eletrônicos, dependendo de quem se relaciona com quem, ele tem uma nomenclatura diferente, tá? E depois que vocês vão ver que bem indutivo, né? Bem por indução, é bem tranquilo esse entendimento, tá? Então, aqui, ó, o C2G, tá? Aqui no caso é imposto de renda, e aqui o site da OLX, tá? Que é o C2C. Ok? Gente, alguma dúvida? Tá? Alguma dúvida? Vimos conceito de computação em nuvem, o conceito de sistema integrado de gestão. Estou dando já o caminho das pedras para questões de onde estudar para a prova. Né? Conceito de computação em nuvem, sistema integrado de gestão, ERP ou ERP,
gestão da cadeia de suprimentos, CRM operacional, colaborativo e analítico, e negócios eletrônicos, e-commerce e business, e as categorias, os tipos de negócios eletrônicos. Já temos aí muito pano para manga para questões de prova e para atividade contextualizada, tá? Pergunto, alguma dúvida, alguma colaboração a mais? Tá? Eu sei que às vezes a dúvida não aparece nesse momento, às vezes demanda leitura, né? Mas não tendo dúvida agora, na próxima aula pode apresentar, trazer as dúvidas que a gente conversa sobre elas, tá? Eu vou ficar aqui ainda um tempinho com o pessoal que está online, tá? Eu deixo primeiro meu muito obrigado pela aula de hoje. Peço desculpas novamente pelo breve atraso aqui. Tá? Um grande abraço, um bom final de semana. Não deixem de lado os estudos, pois ele é o caminho da superação de vocês, tá? Um grande abraço, professor Gustavo, e até a próxima aula. Eu vou ficar por aqui um tempinho, o pessoal de me liberar, né? Tchau, tchau.